20 fatos interessantes que você pode não saber sobre elefantes. 1. Existem 3 espécies de elefantes no mundo: asiáticos, africanos da floresta tropical, Loxodonta cyclotis, e africanos savana, Elefantia africana. 2. As espécies africanas têm entre 2,5 e 4 metros de altura e pesam 2,2 a 6,3 toneladas. Entre 2 e 3 metros na Ásia e pesam de 2 a 5 toneladas. O bebê pesa cerca de 90 kg ao nascer. 3. O maior elefante já registrado pesa cerca de 10 toneladas e tem 3,96 metros de altura. 4. As orelhas de elefante são usadas para dissipar o calor coberto com pequenas veias, que facilitam a dissipação do calor, manter a temperatura corporal do animal. 5. Os elefantes gostam muito de água e gostam de se banhar com suas trombas. 6. Ao contrário do que aparece nos quadrinhos, o amendoim não faz parte da sua alimentação diária. Aliás, eles nem parecem gostar muito de amendoim. 7. Um elefante adulto pode comer até 136 kg de comida por dia. 8. Os elefantes têm o período de gestação mais longo da Terra. A gravidez dura cerca de 22 meses. Geralmente, eles apenas dão um bebê de cada vez. 9. Os elefantes podem ouvir suas vozes a até 8 km de distância. 10. A pele do animal é muito sensível, e ele pode sentir quando as moscas pousam nele. 11. Os elefantes são um dos poucos animais que podem se reconhecer em um espelho, junto com golfinhos, orcas, pegas. Aves da família dos corvos, certas espécies de macacos, e claro, humanos. 12. Os elefantes dormem em pé ou de lado. Eles passam de 3 a 6 horas por dia dormindo. 13. O tronco tem cerca de 100 mil músculos diferentes. 14. Os elefantes usam areia ou terra para se proteger das queimaduras solares. 15. Eles têm medo de abelhas e fazem sons específicos quando sentem a presença de um enxame. 16. As fêmeas vivem em grupos de cerca de 10 animais. Todos são liderados pela matriarca, geralmente a mais velha. Os machos deixam as fêmeas por volta dos 12 anos e permanecem em grupos juvenis até que estejam maduros e prontos para se defenderem sozinhos. 17. Os elefantes têm 24 dentes durante a vida, mas apenas os primeiros 4 são usados cada vez que mastigam. À medida que se desgastam, são substituídos por outros mais fortes na parte de trás. Essa troca acontece cerca de 6 vezes na vida dos animais. Elefantes solitários muitas vezes morrem de fome quando todos os dentes estão desgastados. Aqueles outros membros do grupo irão ajudá-los. 18. Imagine como é o sexo com elefantes. O sexo com elefantes dura cerca de 1 minuto. Depois de namorar, eles trocam carícias, e o macho fica com a fêmea por alguns dias. 19. A vida útil de um elefante é de cerca de 70 anos. 20. Quando um membro do partido morre, ele também sofre e tem seus próprios rituais, que incluem encobrir cadáver. A caça de elefantes, causada principalmente pelo seu marfim, é geralmente legal em todos os países africanos. No entanto, dadas as enormes quantidades de comida que estes animais requerem, alguns parques naturais africanos recorrem à emissão de licenças de caça em número reduzido para controlar as populações e angariar fundos. A caça dos elefantes teve também consequências a nível evolutivo. Visto que o objetivo primordial dos caçadores eram as presas, os animais que não as tinham graças a uma mutação genética, foram favorecidos. O processo involuntário resultou numa seleção artificial das populações de elefantes, análogo ao que resultou nas raças de cães, onde os animais sem presas passaram de 1% do total a representar, em certos locais, cerca de 30% dos indivíduos. Ao longo da história, os elefantes foram utilizados pelo homem para várias funções, como transporte, entretenimento e guerra. Os elefantes de guerra foram uma peça tática importante antes da generalização da artilharia, principalmente nos exércitos de Cartago e do Império Aquemênida. O general Aníbal considerava os animais excelentes para os combates militares, embora não apresentassem resistência ao frio. Foi através de Alexandre, o Grande, que os elefantes de guerra chegaram ao Ocidente, em 325 a.C. 7.
Apesar destes usos, o elefante não é um animal doméstico, na medida em que não é criado em cativeiro. Quase todos os elefantes ao serviço do homem foram ou são animais domados, isto é, nascidos em liberdade e adaptados às várias funções. Os motivos da falta de sucesso da domesticação dos elefantes incluem as despesas elevadas de manutenção, o longo período de gestação e crescimento e o temperamento por vezes violento destes animais. É por causa da sua personalidade que a grande maioria dos animais domados são fêmeas. Em contrapartida, elefantes de guerra eram, e, ainda hoje, normalmente são, exclusivamente machos. Perigo de extinção. Atualmente todas as espécies de elefantes são considerados como espécies em perigo de extinção, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos Naturais, UICN. Também estão registrados no apêndice da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção, CITES, exceto para as populações de países, como Zimbábue e Botsuana, que foram reclassificados no apêndice 2º. Os elefantes encontram-se ameaçados pela caça ilegal e perda de seu habitat. O marfim de seus dentes é usado em joias, teclas para piano, anko, selos personalizados para assinatura de documentos oficiais, exigida no Japão, e para outros objetos. Sua pele e outras partes são um componente comercial de menor importância, enquanto a carne é utilizada pelas pessoas da localidade. A ameaça ao elefante africano representada pelo comércio de marfim é exclusivo para a espécie. Animais maiores, de vida longa e de reprodução lenta como os elefantes são mais suscetíveis à caça excessiva que outros animais. Eles não podem se esconder e são necessários muitos anos para um elefante crescer e reproduzir-se. Um elefante necessita uma média de 140 kg de vegetação por dia para sobreviver. Como os grandes predadores são caçados, as populações de pequenos animais que pastam, concorrentes do elefante nos alimentos, se encontram em ascensão. O aumento do número de herbívoros devastam as árvores, arbustos e gramíneas do local. Os próprios elefantes têm poucos predadores naturais além do homem, ou ocasionalmente os leões. No entanto, muitos governos africanos permitem legalmente a caça limitada. A grande quantidade de dinheiro que é cobrada para as licenças necessárias é frequentemente utilizada para apoiar os esforços de conservação, e o pequeno número de licenças emitidas, geralmente para animais mais velhos, garante que as populações não sejam esgotadas.